Pessoal, tudo bem? Bem-vindos para mais um Fala Dudu. Hoje a economista da vez é a Emily Oster. Emily Oster, que é professora em Brown, é uma escola que tem bastante gente trabalhando com desenvolvimento econômico, né? Micro e macro e tal. Brown tem uma tradição nisso. E a Emily está lá. A Emily é essencialmente uma pessoa da área de desenvolvimento econômico, eu diria, com foco em temas micro, né? E ela ficou famosa, assim, acho que famosa mundialmente pelos livros que ela publicou, a gente já comentou alguns deles aqui, livros na área de como você criar umas crianças, que é o que você esperar quando você está esperando, né? Então ela tem desde a criança muito pequenininha até uma criança maior, né? Até adolescente não, acho que até uma idade um pouquinho. Ela meio que foi escrevendo os livros, meio que acompanhando um pouco, acho que a faixa etária dos filhos dela. E são 3 livros interessantes e de leitura fácil, né? Sobre como ser pai, como ser mãe e assim, tirando um pouco o objetivo dela, que ela diz, né, a respeito desses livros, é tirar um pouco do nosso estresse excessivo sobre como deve ser criar, como a gente deve fazer para criar as crianças. Eu acho que todo pai e mãe passa por isso daí, né? As preocupações. E aí ela traz os dados para fazer isso. Então a Emily é uma economista empírica, ela vai fazer toda essa análise baseada em dado. E para os Estados Unidos tem uma quantidade de dados enorme sobre essas coisas, né? Tem opção de base de dado microeconômica, e ela usa isso daí meio que para falar, olha, não se preocupa tanto com tal aspecto, esse aqui é um pouco mais importante. Então muito legal esse trabalho que a Emily faz. Ela tem inclusive ela tem um website que é Parenthood, que é onde ela dá dicas, né, e toda semana ela coloca uma newsletter lá sobre como criar filhos, dicas para criar filhos, o que é evidência empírica, né, diz sobre tais e tais ações na hora que você está tendo que tomar alguma decisão sobre o seu filho pequeno ou sobre o seu filho adolescente, né, qual é o melhor curso de ação. E ela vai fazer esse debate lá, então é muito legal, acho que para quem é papai e mamãe. A Emily, uma coisa curiosa da Emily, ela estudou em Harvard, então a formação dela é Harvard, ela fez a graduação em Harvard e fez o doutorado em Harvard. Mas o curioso é que a Emily Oster, ela termina o doutorado dela em 2006 em Harvard, tá? Só que, assim, uma coisa muito rara de ver, em 2004... ela já tinha um paper super importante. Eu me lembro de lendo esse paper, assim, uns, 15 anos atrás, talvez, que é um paper sobre bruxaria na Idade Média europeia, né? na Europa medieval, desculpa, e bruxaria e economia, né? Então ela vai tentar meio que entender por que tem essas oscilações na perseguição a bruxas e tal na Europa, e vai ligar isso, ao menos parcialmente, com as condições econômicas da sociedade europeia de então. Então é um artigo muito legal, mas chama atenção para o fato de ter sido publicado 2 anos antes dela terminar o doutorado dela. Quem está fazendo isso? Né? E aí ela tem 2 outros importantes, um sobre AIDS e o outro, acho que sobre diabetes, né? Análise empírica e tal, desses temas. Ela trabalha muito na área de economia de saúde, que foram publicados também em 2005 em 2 journals super importantes, que é o Quarterly Journal of Economics, e o outro é o JPE, o Journal of Political Economy. São 2 locais de publicação, journals de publicação acadêmica de altíssimo nível, e ela publicou esses artigos lá, devem ser os artigos da tese dela, né? Antes mesmo de terminar o doutorado. Então essa é a Emily, você está vendo aí, jovem, está na casa dos seus 40 e poucos anos, uma quantidade enorme de publicações e um caso relativamente escasso de economista que faz a publicação acadêmica, mas escreve também os livros, transmite conhecimento para o público geral, tá bem? Então, um abraço para vocês, sugiro acompanhar as coisas da Emily, que são sempre muito interessantes, ela sempre tem umas sacadas muito legais e uma pessoa super focada em trabalhar com a realidade dos dados. Um abraço, até o próximo Fala.